Fala galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estou retornando aí, depois de um bom tempo sem postagens, para falar sobre um tema que eu acredito que é bastante relevante, que é a conversa pós-treino, pós-aula, pós-jogo, né? Acredito eu que é extremamente importante que haja reflexão após uma aula, após um treino, e na maioria das vezes após o jogo é importante também essa conversa, que não se trata de apenas o treinador, o professor falar, mas também o treinador, o professor ouvir o time. É muito importante que o time possa expressar o que está sentindo após um jogo, após uma aula, após um treino, o que aprenderam, né, o que viram. Essa conversa, essa reflexão é de extrema relevância para o aprendizado, para a evolução. Vamos ver então essa conversa que eu tive ontem com a minha turma sub-13? Vamos lá. Primeiro, sobre a atividade que a gente fez, que começava com 8 contra 2. Vamos fazer mais vezes, tá? Porque é uma atividade que ela estimula a gente fazer mais o quê? O que é vantajoso? Passar e caprichar no domínio. Se eu não faço bem essas duas coisas, em 8 contra 2 eu não tenho sucesso. E isso é ruim, não é? Não é ruim se eu não consigo pelo menos chutar pro gol em 8 contra 2? Então a gente vai fazer muitas vezes ainda essa atividade para melhorar nisso, que é paciência, que é achar o colega mais livre, que é se eu tô com a bola e a marcação tá longe, eu não preciso ter pressa, dá para eu pensar. Mas se tem um colega muito livre, aí eu apresso um pouquinho sim, que é pro time poder atacar, né? Que é pro time poder tirar vantagem. Então da parte do 8 contra 2, que depois era contra 4 e acabava 8 contra 8, a gente vai fazer mais vezes, pode ser em outros números, né? Depende da quantidade que tiver no dia. Mas vamos fazer mais vezes para a gente conseguir o zagueiro ter mais coragem de jogar com a bola no pé, né? Não dá só chutão, o zagueiro dá passe. A bola ir para um lado e aí o adversário fechou aquele meu lado, eu consegui trocar de lado a jogada. E às vezes, para eu trocar de lado, pode ser passando para o zagueiro e não eu passando direto, né? Ou até mesmo pelo goleiro. Até mesmo pelo goleiro, isso mesmo. E a segunda questão que eu quero comentar é sobre a hora que a gente ferve, que a gente reclama, que a gente fica doido. Isso é bom, por um lado, porque times de verdade se importam com o que eles estão fazendo. E se está ficando irritado quando as coisas não dão certo, é porque está querendo que elas deem certo, né? Só que isso se torna ruim se ao invés de ajudar meu amigo eu atrapalho, né? Eu deixo ele mais nervoso. Então, uma pessoa de destaque, não só no futebol, em tudo na vida, em diversos trabalhos, é aquele que consegue funcionar sob pressão e potencializar aqueles que estão em volta dele. Porque quando eu faço uma reclamação, eu faço ela para ajudar o colega ou para eu me sentir melhor. Ele melhorar. Então, a maneira como a gente se comunica precisa ser repensada. Porque se o colega está se sentindo mal com o jeito que eu falei, talvez eu não tenha falado da melhor maneira. E aí eu não estou ajudando, né? De brigar com ele, dá dica. Conselho. Tio não, é professor. Mas ó, o que eu estou falando não é para parar de cobrar, tem que cobrar. Isso mesmo. Tem que cobrar a melhora, mas também dando uma sugestão, né? Mostrando um caminho. Só falar que você está ruim e não falar como pode ser melhor, não ajuda, né? Eu tinha falado que não podia falar depois de mim, mas eu vou mudar a regra. Fala aí. Pode falar. Fala, ele sabe com nós. Quando a gente reclama, você sempre me presta atenção na hora que alguém não vai ver quem tá ela não estava prestando atenção na pessoa que estava atrás e não marcou e a pessoa quase fez gol. Isso aí. Jogador forte, fera, inteligente, forte aqui, ó, mentalmente, ele não fica reclamando do juiz ou pedindo toda hora, é lateral meu, é falta minha. Sabe por quê? Porque aí ele tá deixando a responsabilidade para outra pessoa. É assim, não tô conseguindo ganhar o jogo por mim, pelo meu talento, pela minha capacidade,
então vou tentar ganhar o jogo de outra maneira. Esse é o jogador de cabeça fraca. Aquele que quer falar com o árbitro toda hora, que reclama com o árbitro toda hora. Esse é o jogador de mente fraca, que reclama com o colega. O jogador de mente forte, ele olha para ele, o que ele pode fazer melhor, primeiro. E aí depois ele olha para os outros e vê o que os outros podem fazer melhor. Né? Faz sentido? Para terminar então, qual foi o lance mais engraçado de hoje? Do João Caído. Caqueta! Um voto pro João Caído. Nossa, Adalto. O Ronaldo deu caiu no João. Ele caiu e levantou e ficou gol! Claro, por causa que foi assim, na hora quando a bola tava já caindo lá, que eu falei, ixi, não vou conseguir pegar. O Murilo já tava querendo com tudo me bater. Aí eu fui lá, consegui cortar o Murilo, aí eu falei, ele não vai conseguir correr comigo. Aí eu vejo ele, eu falo, o que eu vou fazer? Aí eu cortei pra direita, vou tentar chutar, e na hora ele dá um carrinho em mim. Aí eu falo, vou pedir falta pra fazer o pênalti. Aí eu vejo que o Marcos chega com tudo na bola e não chutou. Aí na hora que eu vejo, gol! Foi graças ao Gui que eu fiz o gol, o Gui tava na bola. Foi mais engraçado. Então, na hora foi assim, ele tava querendo me dar um jogo de corpo, na hora eu só girei ele, só tipo, era o giro dele, aí consegui até a bola e consegui cortar o Ronaldo. Mas é que ele não queria chutar, ele queria me bater. A parte mais engraçada. Ih, bater o quê? Eu queria te dar um jogo. Fala, Té. Mesmo coisa bater, eu fiquei com medo. O VAR foi engraçado? O que ele falou? Então é isso, pessoal. Para resumir como que ficou a organização dessa conversa, né? Então, o primeiro ponto abordado ali foi a atividade principal da aula, então conteúdo técnico, conteúdo tático, né? Conteúdo específico da modalidade do futebol. O segundo ponto da conversa, então, foi conteúdo comportamental, conteúdo mental, né? Então, vamos chamar de conteúdo humano, que vai para além do futebol. E ali o terceiro ponto, a gente está falando de criança ou pré-adolescente, então o terceiro ponto é entregar eles de volta para os responsáveis de uma maneira leve, de uma maneira alegre, saudável. Então o terceiro ponto foi um costume que eu comecei com essa turma, que é de perguntar qual foi o momento mais engraçado da aula. Né? Então, depois da gente abordar o conteúdo específico do futebol e o conteúdo para mais do que futebol, a gente traz a criança de volta para o mundo, né, para fora do futebol, de uma maneira a ela sair dali com uma afetividade maior, né, e querer continuar voltando e focar mais nos aspectos positivos da aula e do treino. Né? Afinal, pode acontecer de ter um menino que saiu derrotado do jogo e está frustrado, então a gente sempre dá um jeito de sim abordar esse ponto, sim sentir a frustração, sentir os sentimentos negativos, mas voltar para casa, voltar para a realidade de uma maneira positiva, fazendo com que ele continue vindo para os treinos para que a gente possa continuar esse processo de desenvolvimento. Então, é isso. E aí, o que achou? Deixa aqui nos comentários, por favor. Curte, aperta o sininho, comenta, compartilha, para que eu possa, através desses vídeos, continuar contribuindo para um mundo melhor através do futebol. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima.